Fala galera, tudo bem com vocês? Oswaldo aqui. Bom, hoje vamos falar sobre a questão Palestina e judeus. E vamos começar com a palavra antissemitismo. Sim, a palavra antissemitismo ela foi cunhada no final do século XIX pelo jornalista alemão Wilhelm Marr. E a palavra é composta por dois elementos: anti, que significa contra, e semitismo, que é uma referência aos semitas, um grupo étnico linguístico, que inclui aí os judeus, árabes e assírios. Bom, a escolha do termo antissemitismo por Marr, ela foi intencional, logicamente, porque ele queria dar aí o preconceito aos judeus para dar uma aparência, digamos, científica e respeitável. Portanto, Marr acreditava que o antissemitismo era uma doença social que podia ser curada através da educação e também da propaganda. Acontece que o termo antissemitismo ele rapidamente se popularizou na Europa e também nos Estados Unidos. Então ele passou a ser usado para descrever aí uma variedade de atitudes e também de comportamentos negativos contra os judeus, incluindo aí o preconceito, a discriminação e a violência. Bom, o antissemitismo ele tem uma longa história, porque ele vai na antiguidade, para a gente entender. Então ele remonta à antiguidade, quando os judeus eram frequentemente perseguidos por suas crenças religiosas. O antissemitismo então, ele vai se intensificar na Europa durante a Idade Média, quando os judeus foram acusados de serem responsáveis pela morte de Jesus Cristo. No século XX, o antissemitismo ele atingiu seu ápice com o Holocausto, porque o genocídio de 6 milhões de judeus pelos nazistas, o Holocausto é um lembrete trágico do perigo do antissemitismo. Apesar do Holocausto, o antissemitismo continua a ser uma realidade nos dias de hoje, porque ele se manifesta de diversas formas, incluindo aí o discurso de ódio, violência e a discriminação. É importante estarmos cientes do antissemitismo e trabalhar para combatê-lo. Alguns exemplos de antissemitismo pelo mundo: discurso de ódio contra os judeus, incluindo aí insultos, ameaças, declarações falsas; violência contra os judeus, incluindo ataques físicos, vandalismo, incêndios criminosos e assim por diante. Mas falamos sobre o semitismo, então é necessário falar também sobre a origem do sionismo. É aí que começa a questão mudar. O sionismo ele vai ser um movimento, ou é um movimento político, que surgiu no século XIX na Europa Central e Oriental, com o objetivo de, única e exclusivamente, estabelecer um Estado nacional de Israel, ou seja, um Estado judeu, digamos assim. Então, aonde? Na Palestina. Então, esse movimento ele foi motivado por uma série de fatores, incluindo aí o antissemitismo crescente na Europa, a busca por um lugar onde os judeus pudessem viver livremente, e a ligação histórica entre Palestina e o povo judeu. Seguimos adiante. Bom, as principais lideranças do sionismo foram Theodor Herzl, um jornalista húngaro, que é considerado então o pai do sionismo. Em 1896, ele publicou o livro O Estado Judeu, no qual argumentava que a única maneira que os judeus tinham de se proteger do antissemitismo era justamente estabelecendo o seu próprio Estado. Onde? Em terras palestinas. Uma outra pessoa, uma outra figura é o Chaim Weizmann, químico e político polonês, que foi o primeiro presidente do Estado de Israel. E ele foi um dos principais líderes da Organização Sionista Mundial, que foi fundada em 1897, para promover então a causa sionista. Uma outra figura dentro desse contexto histórico é Ben-Gurion, David Ben-Gurion, um político israelense que foi o primeiro-ministro de Israel. E ele vai liderar o movimento sionista na Palestina e foi um dos principais arquitetos da criação do Estado de Israel. Portanto, o sionismo teve um impacto significativo na história do povo judeu. O movimento ajudou a dar apoio, ou seja, um maior vínculo, apoio à causa sionista, e levou então à criação do Estado de Israel em 1948. No entanto, quero dizer que o sionismo ele é controverso, pois gerou conflitos com quem? Com a população árabe palestina. E o resultado do sionismo foi o quê? A criação do Estado de Israel, que é um país soberano localizado no Oriente Médio. Israel é um Estado judeu democrático e é o único, onde tem assim, a maioria judaica. O sionismo ele continua a ser sim, um movimento importante na vida do povo judeu. O movimento defende os direitos do povo judeu e a segurança do Estado de Israel. Feito tudo isso, mas aí vem a pergunta:
Quais são as razões pelas quais Israel massacra o povo palestino? Não é gratuito. Bom, são complexos e envolvem uma série de fatores. Sim, por que Israel massacra o povo palestino? Porque temos questões políticas, religiosas, históricos aí. Bom, a história. O conflito israelense-palestino tem as suas raízes no início do século XX, né, com o surgimento do movimento sionista, como eu falei anteriormente. Bom, o sionismo é um movimento político que vai estabelecer o Estado Nacional Judeu na Palestina, né, a criação do Estado de Israel lá em 1948, né, em território que até então era habitado por uma maioria árabe. Vai desencadear então uma guerra entre Israel e os países árabes vizinhos. Logicamente, não teria uma outra situação senão uma guerra, você ter alguém invadindo o seu território. A guerra terminou com a vitória de Israel, que expandiu seu território em 70% do território que era ocupado pelos árabes palestinos. Portanto, a população árabe da Palestina foi deslocada ou expulsa de suas terras. Outrora, os judeus que eram expulsos de suas terras, agora estão expulsando o povo árabe de suas terras, dando origem, então, ao problema dos refugiados palestinos, que estão por todos os cantos do mundo e muitos impedidos de voltar para o seu país. Muitos vivendo em locais sem sequer ter a cidadania respeitada. Pense nisso. Bom, quanto à questão política, o conflito Israel-Palestino é também uma questão política, né? Israel é um Estado judeu e a sua política externa é fortemente influenciada por esse fator, né? O governo de Israel acredita que a segurança de Israel depende da manutenção de uma clara maioria judaica no país. Então, para alcançar esse objetivo, Israel tem implementado uma série de políticas que discriminam os palestinos. E essas políticas incluem, né, a construção de assentamentos israelenses em territórios palestinos, a separação física entre palestinos e israelenses e a repressão ao movimento de resistência palestino. Religião, né? A questão, né, de um lado você tem o Islã, do outro você tem o judaísmo. Então, o conflito Israel-Palestino também tem uma dimensão religiosa. A Palestina é uma terra sagrada para judeus e cristãos e muçulmanos. Para os judeus, a Palestina é a terra prometida, onde eles acreditam que devem estabelecer o seu Estado nacional. Para os cristãos, né, a Palestina é a terra onde Jesus viveu e morreu. E para os muçulmanos, a Palestina é a terceira cidade sagrada do Islã, né, onde se encontram as mesquitas de Al-Aqsa e de Domo da Rocha. Ou seja, a disputa sobre a legitimidade de reivindicar a Palestina como terra sagrada, né, é uma forte tensão de conflito entre as religiões. Estão me entendendo até aqui? Até aqui tudo bem? Portanto, meus queridos, é preciso entender a dinâmica desse conflito entre árabes e judeus, né? E por que a Palestina reivindica que Israel deixe os assentamentos e pare de atacar tanto Gaza, né, quanto a Cisjordânia, que é ocupada, 60% do território da Cisjordânia é ocupada por Israel. Bom, e os massacres? Né? Ou seja, a violência entre israelenses e palestinos, ela tem sido constante há décadas. Em alguns casos, essa violência ela tem se traduzido em massacres civis, né, palestinos, como a gente tem assistido ultimamente. E alguns dos massacres mais emblemáticos incluem, né, o massacre de Deir Yassin, em 1948, onde um ataque de milícias sionistas, né, a uma aldeia palestina que resultou na morte de cerca de 100 civis, incluindo mulheres e crianças. O massacre de Sabra e Shatila, em 82, um ataque das forças libanesas, né, cristãs aliadas a Israel, a 2 campos de refugiados, né, palestinos, que resultou na morte de cerca de 3 mil civis, ou seja, refugiados palestinos. Estamos falando lá de 1982. E ao longo da história, quantos milhares de palestinos, né, não se espalharam pelo mundo? Se eu não me falha a memória, no Chile existem mais de 500 mil palestinos, que inclusive tem até time de futebol. O massacre de Jenin, em 2002, um ataque das forças israelenses, né, a um campo de refugiados palestinos que resultou na morte de cerca de 50 civis. Então, esses massacres cometidos por Israel são considerados crimes de guerra e contra a humanidade, porque eles são testemunhos, né, da violência e da brutalidade do conflito Israel-Palestino. Portanto, o massacre do povo palestino é uma consequência direta do conflito, né, entre israelenses e palestinos. Então, esse conflito é complexo,
né, envolve aí uma série de fatores históricos e políticos religiosos que Israel não obedece, né, não respeita as decisões do Conselho de Segurança da ONU, porque tem um apoio, né, americano e também tem um apoio de países europeus, dos governos europeus, né? Ou seja, a violência entre Israel e Palestina é constante e os massacres de civis palestinos são sim uma triste realidade que a gente assiste aí pelos canais independentes. É isso, essa é a história entre Israel e palestinos, né? Uma vez que judeus foram perseguidos, criou seu Estado Nacional Judaico e hoje perseguem, né, e discriminam e matam abertamente outro povo, os árabes palestinos, que agora vivem sem ter para onde ir, para onde correr. Porque uma vez que você cerca, né, o inimigo, você tem que dar uma brecha para que ele fuja. O que Israel fez? Massacra e fecha as saídas. Então, pense nisso. Este foi o vídeo de hoje. Eu fico por aqui. E se você gostou, deixa o seu joinha aí, tá bom? Inscreva-se no canal para que o YouTube possa compreender e entender que este é um vídeo educacional. Compartilhe para mais pessoas. Eu sou Oswaldo e fico por aqui.